Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou continuar hoje o vídeo que eu postei da última vez sobre o mito de Eros e Psique. Lembrando que o conteúdo que eu produzo aqui, ele é gratuito, eu ofereço de graça para todo mundo. E aqueles que tiverem condições e desejarem vão poder fazer uma contribuição. Na descrição eu vou deixar o número do Pix. Quem quiser vai ser muito bem-vindo e vai me ajudar também a produzir mais conteúdo. Porque tendo a contribuição, eu vou ter mais tempo para produzir mais conteúdo. Deixando já avisado de já. Voltando à explicação filosófica do mito de Eros e Psique, que é uma continuação da aula de filosofia da magia, ou magia da filosofia, que eu expliquei um pouco sobre os pré-socráticos, que é o tema principal, a filosofia anterior a Sócrates, que vem antes de Sócrates. Comecei falando dos mitos, falei sobre o mito das musas e entrei no mito de Eros e Psique. Hoje eu vou terminar de explicar esse mito, esse aspecto filosófico, mágico desse mito. No começo eu falei sobre os personagens anteriores, sobre os personagens do mito de Eros e Psique, e falei sobre a harmonia de opostos, sobre o fato dos deuses e os mortais se envolverem em acontecimentos aparentemente caóticos, mas que na realidade trazem a ordem através desse caos. Comecei contando a história de Psique, que ela tinha 2 irmãs, mas que as 2 irmãs eram rejeitadas pelos pretendentes, e por isso ela foi amaldiçoada por Afrodite. Então ela acaba tentando se matar. Nessa ela tem um êxtase, levada por Zéfiro. Deus Zéfiro vai parar então no castelo de Eros. Ela se deita com Eros, começa então a desconfiar de Eros e se volta contra ele. Nisso tudo a gente conseguiu aprender o quê? Aprender os problemas que são trazidos junto com a idolatria da imagem, que acaba ocultando então o acessar da essência por trás da imagem, que é exatamente o que Psique está tentando mostrar para a gente na sua história. A ruína pela idolatria. E mais não só a ruína pela idolatria, mas também a possibilidade de ascensão, a possibilidade de transcender essa ruína e renascer de uma forma nova. Assim como é explícito no símbolo da borboleta que Psique representa. Falamos sobre os pretendentes, falamos sobre Afrodite, falamos sobre Eros, falamos sobre Psique. E agora eu vou falar sobre a alma como síntese de opostos. A síntese entre os opostos, que é a essência da alma, ou a consciência, representada por Psique, se torna inacessível aos pretendentes, que se perdem na idolatria de imagem e se casam com os extremos, que são as irmãs. Eles não conseguem conhecer Psique verdadeiramente porque não enxergam a sua essência. Eros, ele era conhecido como uma serpente terrível entre os deuses, porque induzia com suas flechas paixões impossíveis que dificultavam a harmonia entre eles. Eros, a essência do amor instintivo, bruto, então a força que induz tanto deuses quanto mortais a atitudes estranhas, a atitudes caóticas, aparentemente fora de propósito, aparentemente fruto de uma pura zoeira de Eros, como se ele fosse uma criança que estivesse tirando um sarro, se divertindo, brincando com o sentimento das pessoas. Por isso que ele é caracterizado como uma serpente terrível. E
E ele, caracterizado pela travessura ao provocar o desejo instintivo de atração entre os seres, ligado ao arquétipo da serpente. Mas lembrando que, como tudo tem os seus dois lados, então Eros tendo o aspecto de travessura, de serpente terrível, ele também tem o aspecto de divinizador, de força que diviniza, força que eleva a consciência, a psique, até o Monte Olimpo. E é isso que Psique está tentando fazer. Ela vai tentar fazer agora que ela caiu do castelo de Eros, que Eros vazou, porque ele se sentiu traído pela desconfiança de Psique ao tentar enxergá-lo. Então agora Psique tenta resolver esse problema. Afrodite, movida pela inveja, é um impulso instintivo. Então, movida pelo próprio Eros. Vemos aí que Afrodite, a essência da beleza, ela acaba sendo movida pela inveja. E a inveja, ela é um impulso instintivo. Sendo então a inveja um impulso instintivo, a inveja é um impulso erótico, é um impulso de Eros. Por isso, Afrodite acaba sendo guiada pelo próprio Eros a perseguir Psique, em busca do que? De recuperar sua beleza, que é o que? A essência por trás da imagem. Eros fere a si mesmo, Psique acidentalmente com a sua flecha, e é o que faz ela se apaixonar por Eros. E ele também se fere e se apaixona por ela também. Porém, Eros era invisível, né? Eros estava invisível, então Psique não sabia por quem se apaixonou. Por isso que ela não se aproximava, não conseguia se aproximar dos pretendentes, porque ela já estava apaixonada pela imagem invisível de Eros. Imagem invisível do instinto, do amor que diviniza. Enquanto Eros representa a essência do desejo, que é o instinto em si, os pretendentes eles representam a superficialidade do desejo, que é a atração pela imagem. Quando os pretendentes idolatram a imagem de Psique, eles não alcançam a essência. Eros é o desejo, é o instinto em si. Os pretendentes, eles são a superficialidade do desejo. É aquilo que tenta satisfazer o desejo. É a atração pela imagem. Eles tentam buscar a imagem. Eles enxergam só o aspecto estético de Psique. E por darem atenção excessiva ao aspecto estético de Psique, eles não conseguem se aprofundar na alma. E assim eles não conseguem compreender a essência da beleza por trás da imagem de Psique, da beleza estética. É aí que vem o que? A ilusão, né? Os pretendentes eles preferem as irmãs de Psique porque elas são mais acessíveis, assim como os extremos da dialética da consciência. Então é mais fácil a gente se apegar a um extremo ou outro, a uma decisão positiva ou negativa, afirmativa ou negativa. Porque os pretendentes eles se impressionam com a superficialidade dos extremos e ignoram a consciência real. Psique é uma mediadora entre a imagem e a essência. Porém, a impressão primária que vem dos extremos, que vem do instinto puro, erótico, da essência erótica, e a imagem estética, a impressão da imagem estética. São os extremos que fazem com que a psique acabe sendo ignorada, a alma acabe sendo ignorada, a mediação entre os extremos acaba sendo ignorada. A própria essência da beleza, Afrodite, de Eros, se volta contra a imagem da beleza psique, por conta da idolatria dos pretendentes que se perdem nos extremos. A própria essência da beleza de Eros, que é Afrodite, se volta contra a imagem da beleza de Psique. Então, a própria essência da beleza, que é o que? O propósito da força erótica, se volta contra a consciência, contra a alma, contra a psique, por conta do apego excessivo
as impressões primárias estéticas. Por isso que a idolatria dos pretendentes se perdem nos extremos, por conta dessa idolatria. Idolatrar de adoração. Adoração é de apego excessivo, de atenção excessiva, foco excessivo, foco absoluto, obsessão. A imagem manifesta a beleza e por isso causa atração. Mas quando essa atração é excessiva, ela dificulta a percepção da essência. Porque a atração ela leva a beleza estética e acaba ocultando a essência. A essência por trás, que é o que? Que é a ascensão de Eros, a transmutação do instinto erótico. Psique, então, deprimida, sobe uma montanha, porque ela já está desiludida, já está cansada de desejar uma imagem invisível de uma serpente terrível, e ela sobe numa montanha para se matar. Umas histórias dizem que ela vai se matar, outras histórias dizem que ela foi esperar o seu noivo. O que não importa muito, o que mostra que ela já estava desiludida com a esperança de se casar, de se encontrar um pretendente que se aproximasse de sua essência. E é então, quando ela esgota todas as suas esperanças, todas as suas forças, que o deus Zéfiro vem e a arrebata. O deus Zéfiro a arrebata em um êxtase no qual ela consegue contemplar a imagem do palácio e de Eros, mas não a sua imagem visível. Eles continuam invisíveis, porém ela consegue contemplá-los. O palácio representa o êxtase da consciência que se eleva ao subir a montanha da dialética, deixando suas irmãs para trás. Psique se impressiona com a beleza do castelo, que é a imagem invisível de Eros. Psique passa a usufruir então de serviçais invisíveis no castelo, também da companhia de Eros, também invisível, com a única condição de não tentar vê-lo. Eros diz a Psique para não enxergá-lo, não olhar para ele, porque tudo que ele deseja é que ela enxergue a sua essência. É o propósito do êxtase. Por isso Zéfiro, o deus do ar, a eleva às alturas do Monte Olimpo, onde ela consegue então contemplar o castelo de Eros. Mas depois de certo ponto, depois de algum tempo usufruindo, dormindo com Eros, ela então começa a dar atenção novamente às suas irmãs. A dialética, as suas irmãs, as duas irmãs, que são os extremos da dialética, começam a voltar e a colocar a intriga em sua consciência. Começa a fazê-la questionar. Questionar é Eros. Começam a dizer que ele é uma serpente terrível. Se voltam então à impressão primária. A impressão primária que o instinto deixa. Após um tempo no castelo, Psique sente falta de suas irmãs, o que demonstra a dialética mais uma vez se manifestando e trazendo dúvida à consciência. Psique não se satisfaz com o êxtase do sentimento e a beleza da imagem no castelo e tenta enxergar Eros, e o acorda porque ela pega uma lâmpada para tentar enxergá-lo durante a noite. Essa lâmpada vaza óleo, cai em cima dele, ele acorda. E Eros então vai embora. E Psique cai da janela do castelo. Ela cai do seu êxtase. Ela volta ao estado normal de consciência. Volta às extremidades da dialética. Antes de Eros sair voando pela janela, ele disse: "Por que queres me ver?" perguntava. "Podes duvidar do meu amor? Tens algum desejo que não foi satisfeito? Se me visses, talvez fosses temer-me, talvez adorar-me. Mas a única coisa que peço é que me ames. Prefiro que me ames como igual a que me adores como Deus."
Então, ao dizer isso, Eros deixa bem claro que não compensa a ele ser adorado, que a idolatria não lhe agrada. E é por isso que ele se vai. É por isso que a consciência cai do castelo de Eros, cai do êxtase e volta a conviver com as suas irmãs aos extremos da dialética. Eros deixa claro que prefere ser amado ao ser idolatrado. O êxtase de Psique termina porque a sua fé em Eros também termina ao trazer suas irmãs para o castelo. O mesmo Eros não pode permanecer perante a dúvida ou desconfiança, pois a busca pela superficialidade afasta a consciência da essência para a imagem, assim como afastou os pretendentes de Psique. Quando Psique cai da janela e Eros sai voando. É neste momento que o êxtase em que foi levado por Zéfiro termina e a imagem do castelo desaparece, levando de volta à realidade terrena, fazendo perceber-se sem o noivo, sem a essência do desejo. É então que ela se encontra novamente naquele estado de angústia, de insatisfação, de esgotamento. As irmãs de Psique, através da dialética e da dúvida, causam então a sua queda. O êxtase se desfaz pela falta de compreensão da essência, que é ocultada pela imagem castelo, que as atrai, pela estética, o desejo de alcançar a estética. E é então que vem a rendição. Rendição e redenção. Psique resolve se buscar a redenção. Desolada, Psique vai até o templo de Deméter e trabalha na organização do mesmo, que estava com as ferramentas de cultivo bagunçadas, o trigo e a cevada desorganizados. Então ela resolve organizar tudo ali. Resolve organizar as ferramentas, organizar o trigo. E é então que ela começa a realizar as 4 tarefas. 4 tarefas, então, que surgem, que são oferecidas a ela pela própria Afrodite, graças à indicação de Deméter, porque Deméter se agrada com a proatividade de Psique em tentar organizar o seu templo. Porque mesmo sabendo que era Afrodite que estava puta com ela, ela sabe que agradando a um deus se agrada a todos os deuses, porque todos os deuses são expressões do mesmo Deus. E é então que ao começar a organizar o templo de Deméter, ela consegue o apreço de Afrodite, a atenção de Afrodite. E aí Afrodite então incumbe Psique de realizar 4 tarefas. Essas 4 tarefas que vão servir de método para a ascensão de Psique, a ascensão da consciência, para que ela consiga recuperar Eros e voltar ao seu castelo, realizar esse casamento entre Eros e Psique. Essas 4 tarefas são as tarefas mágicas, as tarefas que vai ensinar para a gente a magia filosófica por trás do mito de Psique, que são os 4 elementos, as 4 tarefas de Psique ligadas aos 4 elementos, sendo elas tarefa primeira de terra, que já começou a ser iniciada. Então Psique já começou com a proatividade. Então antes mesmo dela receber a orientação das 4 tarefas, ela já havia começado de forma intuitiva. De forma intuitiva ela já havia começado a separar os grãos ligado ao elemento terra, ligado às formigas, que foram quem as ajudou. Formiga, elas trabalham de forma organizada, seguindo sempre a ordem da rainha. Isso se aplica às células do nosso corpo, aos nossos pensamentos, que trabalham em conjunto, em harmonia, em uma única tarefa, possibilitando que essa tarefa, mesmo que grande ou complexa, mesmo sendo grande e complexa, possa ser realizada, possa ser completada. E foi com a ajuda então desses animais, né, das formigas, que ela conseguiu realizar o trabalho da terra. Formigas que trabalham de forma organizada, de forma ordenada, paciente,
sempre seguindo a um norte oferecido pela rainha. Conseguiram então realizar grandes trabalhos que seriam impossíveis de realizar com uma única formiga. Essas diferentes milhões de formigas conseguem realizar um trabalho com facilidade. Então eu digo que a gente pode extrair sabedoria de animais, dos animais como as formigas, o que nos ajuda a realizar o trabalho da terra, do elemento terra. Psique consegue organizar o tempo. Depois que ela organiza o tempo, ela vai então para a segunda tarefa. Segunda tarefa ligada ao elemento água. Ligada ao elemento água, que era a tarefa de colher lã de carneiros carnívoros. Eles tinham a lã de ouro. Esses carneiros carnívoros ligados ao elemento água. O elemento água se aplica às nossas emoções. As nossas emoções, que elas nos impulsionam de forma positiva ou de forma negativa. Ou elas nos motivam ou elas nos retraem. E essas emoções, elas são simbolizadas nos mitos gregos, principalmente pelo rio Estige, que é uma ninfa. Uma ninfa. Esse rio, que é um rio do ódio, de certa forma, é o rio das emoções. A ira é uma emoção. E é exatamente essa emoção que é representada pelos carneiros carnívoros. Representam o ódio, representam a ira. Porém, eles têm uma lã de ouro. O ódio é a força que vai levar o barqueiro pro Hades. Isso aí a gente vai chegar no mito de Caronte, o barqueiro que faz a travessia no mar do ódio que leva até o Hades, o submundo. Então, vai ser ouvindo o rio Estige que Psique vai aprender então o quê? Esperar até que os carneiros se acalmem. Então, ouvindo o fluxo do rio das emoções, Psique vai conseguir esperar até que os carneiros durmam, até que a ira durma, até que a ira se acalme. Quando os carneiros dormem, é então que ela consegue entrar no campo e extrair sua lã de ouro, sem precisar entrar em conflito com os carneiros, sem se pôr em risco. Psique realiza então a segunda tarefa, a tarefa do elemento água, das emoções, ouvindo o rio das emoções e aguardando até que a ira durma. Então ela cai no Hades. O rio a leva até o Hades. O barqueiro a leva até o Hades. Aí então ela vai enfrentar a prova de fogo dos instintos. Lá no Hades, ela vai ter que conversar com Perséfone e pedir um pouco da beleza de Perséfone, que é a esposa de Hades. Ela recebe uma orientação de Hermes. Hermes é o deus Mercúrio. Ele quem consegue subir até o mais alto e descer até o mais baixo. Por isso ele tem aquelas asas nos pés. Por isso ele é o mensageiro, porque ele é o mais rápido. E assim como o elemento Mercúrio, ele é bem maleável, ele consegue se transformar em pequenas mudanças de temperatura. Então ele consegue alcançar sutilezas extremas e densidades extremas com facilidade. Por isso é o deus mensageiro, Hermes. O deus mensageiro que vai orientar a Psique, que ao descer no Hades, no rio de ódio, ela vai encontrar então a beleza de Perséfone. E lá ela vai se deparar com um banquete. E nesse banquete ela vai ser orientada então a não se satisfazer no banquete. Porque ao acalmar o rio do ódio, então ela encontra o ouro das emoções. E ao invés de ela se esbaldar no Hades com essas emoções, ela vai comer uma única coisa pequena, suficiente para que ela possa continuar a sua jornada, para que ela se reabasteça simplesmente o suficiente para manter a sua jornada
E é isso que vai possibilitar então que ela consiga sair do Hades, porque ela já entrou. Para que ela consiga sair, ela não poderá ter peso, ela precisará ser leve, e para isso ela não pode se esbaldar. E então, comendo um pedacinho só do banquete, do ouro das emoções, é que ela consegue receber a caixinha, a gente pegar a caixinha com a beleza de Perséfone. E aí, no próximo mito, eu vou falar sobre o mito de Pandora e Prometeu. E aí a gente vai poder fazer uma correlação entre os dois mitos. Assim como pode ser feita com todos os mitos, porque todos eles acabam se encaixando, se complementando de alguma maneira. Assim como o Rio Estige, que fala com Psique através dos juncos, os juncos que são utilizados por Pan na construção de sua flauta. Psique sai então e consegue completar ao sair do Hades sem se esbaldar no ouro das emoções. Ela supera o instinto. Porque se ela se esbaldasse, ela ia ser dominada pelo fogo, pelo elemento fogo, dominada pelos instintos. Mas como ela não faz isso, como ela come sob orientação de Hermes apenas um pouco o suficiente para que ela consiga subir, ela consegue sair do Hades. E aí ela chega no teste do ar, a leveza, a beleza da deusa. No teste do ar ela já subiu do Hades e já está às alturas. E aí então que ela abre a caixa. Ela abre a caixa e expõe a beleza que era para Afrodite. Então, ao invés dela manter a beleza numa caixa, mantê-la trancada sob orientação da deusa e devolvê-la à deusa como um simples ato de idolatria, ela incorpora em si a beleza. Ela abre a caixa, expõe a beleza de Afrodite e incorpora essa beleza. E é então que ela sacrifica a si mesma. Sacrifica a si mesma porque ela poderia ter obedecido à deusa. Mas obedecer à deusa seria um ato de submissão. E é esse ato de submissão que era o teste do ar. Se ela iria conseguir o renascimento que tanto buscava. E através dessa superação, dessa submissão, no qual ela abre a caixa e recebe a beleza, é que o próprio Zeus, o próprio Deus da ordem, exige que ela seja exaltada ao estado de divindade. E é então que ela consegue renascer após superar esses 4 testes no Monte Olimpo. Ao renascer no Monte Olimpo, já com a beleza incorporada, com a beleza de Afrodite. Não a simples estética, mas a essência, que é alcançada então por Eros. É a Psique então elevada pelo instinto, elevada pelos 4 elementos até o Monte Olimpo, onde ela se torna uma das essências divinas e consegue se casar com Eros e ter um filho que se chama Prazer. O nome dos filhos dos dois é Prazer, que é o produto desse casamento alquímico entre a alma e o instinto erótico, que leva à beleza, que esse prazer ele vai vir de algo chamado ágape, que é um estado transcendental do amor erótico, um amor ágape. Psique abre a caixa e se entrega à morte voluntariamente, sacrificando a si mesma, a imagem superficial da beleza, para incorporar a essência que é representada pela própria deusa Afrodite. Seu auto-sacrifício conquista então a Eros e ele se casa com ela, recebendo a bênção dos outros deuses
que foi exigida por Zeus, o deus da ordem, o deus que traz a ordem, que organiza o Monte Olimpo. Ela é então recebida no Monte Olimpo. Com o fruto do casamento nasce prazer, livre da culpa causada pelas dúvidas da dialética, livre do pão da vergonha. A corrupção é dissolvida e a beleza é recuperada. E para finalizar essa aula, eu vou ler um poema de um poeta brasileiro chamado Fernando Pessoa. O nome do poema é Eros e Psique, diz o seguinte: conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria do além do muro da estrada. Ele tinha que, tentado, vencer o mal e o bem, antes que, já libertado, deixasse o caminho errado, por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera, sonha em morte a sua vida, e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado, ele dela é ignorado, ela para ele ninguém, mas a cada um cumpre o destino, ela dormindo encantada, ele buscando assentino. Pelo processo divino faz existir a estrada, e, se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora, o falso, ele vem seguro, e vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E indo torto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra Hera, e vê que ele mesmo era a princesa que ali dormia. Se você gostou da aula, você pode, e desejar, pode me ajudar a fazer uma contribuição no Pix, que vai estar na descrição. E se tendo ajudas, eu poderei ter tempo e produzir mais conteúdos. Agradeço a atenção de quem estiver assistindo. Dá uma curtida, compartilha. Valeu!